Hello guys, how are you? Welcome to one more video. E hoje eu vou falar de um assunto que a gente tá cansado de saber, mas a gente não coloca em prática. Eu vou falar o seguinte, de onde vem o conhecimento, né? Como que uma pessoa consegue realizar alguma coisa, qualquer que seja essa coisa, né? Que seja falar inglês, que seja passar no vestibular, que seja passar numa certificação, né, conquistar ali um objetivo material, comprar uma casa, né, juntar dinheiro. Então, o conhecimento, ele consiste em quê? Na teoria, que é ler, estudar, e a experiência, que é o quê? O aplicar. Porque é o seguinte, você concorda comigo, se você tiver só a teoria, por exemplo, todo mundo sabe como é que faz para juntar dinheiro, certo? O que você tem que fazer? Você tem que separar 20% da sua renda todo mês e investir em alguma aplicação. Mas a prática é muito diferente, porque quando você começar a investir, você vai começar a perceber que talvez você queria usar aquele dinheiro para outra coisa, né? Que talvez as aplicações não são tão fáceis quanto as pessoas disseram, você vai ter que estudar mais coisa. E quem é a pessoa que você vai querer conversar quando você não souber de alguma coisa? Uma pessoa que estudou muito sobre aquele assunto ou uma pessoa que fez muito aquela coisa? Ou melhor, uma pessoa que fez os dois. Estudou muito e fez muito. Muito provavelmente essa pessoa vai ser o quê? Bem-sucedida, né? Porque essa pessoa tem conhecimento, certo? Então, vamos aplicar isso na língua. Gente, muitas pessoas caracterizam o conhecimento de uma língua como uma certificação, né, que são os padrões europeus que a gente fala lá, né, A1, B1, B2, C1, que é um nível bom de proficiência. Eu já fiz uma certificação, mas quando eu fiz essa certificação, eu não falava tão bem quanto hoje e eu não me expressava tão bem quanto hoje, né? Então, por que isso, gente? Uma curiosidade para vocês. Eles fizeram esses exames de proficiência com pessoas nativas que já falam inglês. A média de pontos das pessoas nativas é 6,5. E a média de ponto que eles pedem para um estrangeiro para emigrar ou para alguém entrar numa universidade é 8, 9. Ou seja, será que a pessoa que tirou 8 é mais fluente de uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos? Acho que não, hein? Ou seja, a pessoa que nasceu nos Estados Unidos, mesmo que ela não saiba ler, né, que eu acho um pouco difícil, mas no Brasil a gente também tem isso. Ele sabe falar, ele entende muito bem a língua dele. Ele pode não ser inteligente. E a pessoa que adquiriu a língua, estudou para certificação, ela é muito boa na gramática, ela sabe, ela conhece aquela língua, as estruturas da língua, mas muitas vezes essa pessoa não entende a língua profundamente. Por exemplo, se você assistir um show de comédia, mesmo que você já seja fluente, você vai perceber ali que a fluência é uma questão de tempo, né? Porque se eu ouvisse uma piada naquela época que eu era certificada e eu ouço essa piada hoje, depois que eu já morei naquele país, eu entendo hoje muito melhor, né? E provavelmente eu entenderia também se eu não tivesse me certificado, mas tivesse morado nesse país e me envolvido com a cultura, né, que a gente chama isso de envolvimento, de conhecimento empírico. Então, onde que eu quero chegar aqui, gente? Por que eu demonizo? Na verdade, eu não demonizo, tá? Por que as pessoas falam que escola de inglês não é bom? Porque numa escola, você vai aprender as estruturas, você vai estudar no livro, só que se você não colocar aquilo em prática, você vai acabar se esquecendo, se você não tiver envolvido com aquele assunto, né? Se você estiver lá porque você tem que aprender, porque é assim que aprende, você vai acabar não aprendendo a língua, não aprendendo a se expressar naquela língua igual uma pessoa que foi lá, morou no país e ficou imerso na cultura, né? Ficou imerso, por exemplo, eu namoro inglês, então eu tenho que conversar inglês todos os dias, né? Eu dou aula de inglês, então eu falo mais inglês do que português. E, gente, o que faz uma pessoa ser especialista no assunto? Quando para mim isso é fácil. Não é os cursos e as universidades que essa pessoa tem, não é certificações, mas sim quantas horas de aplicação que essa pessoa tem.
Agora me fala, numa escola, quantas horas você consegue estudar? Quantas horas você consegue falar, né? Já que a gente está falando aqui de fluência, de falar inglês. Pouquíssimas horas, né? Você está lá, durante uma hora a sala, vamos pôr uma sala bem pequena, 5 alunos mais um professor, aí já tem 6 pessoas. Vamos dividir, vamos falar que cada pessoa falou igual nesse tempo todo. Você vai falar 10 minutos por aula, certo? Se essa aula for particular, você tem 60 minutos e 2 pessoas. Talvez você fale meia hora. Se o seu professor for muito bom, ele vai puxar a sua língua. Talvez você fale 40 minutos e ele fale 20. Ou seja, a diferença da prática desses dois estudos é que num deles aqui você teve muito mais tempo para praticar, para errar, para consertar. E nesse outro exemplo, não significa que um curso não seja bom, tá, gente? Mas quando a gente fala da fluência da fala, né? Fluência da fala. Quando a gente fala de fluência no idioma, as horas que você falar esse idioma que vai contar para quão bom você será nesse idioma. Aí todo mundo fala assim, mas eu não gosto de falar sozinho, eu não quero, não tem ninguém para conversar. Se você não arrumar um jeito de falar, você não vai conseguir melhorar nesse quesito, entendeu? Você pode sentar, você pode estudar horas. Se você não assimilar a língua, você nunca vai ter conhecimento. Você só vai ter o quê? Teoria. Vai te faltar o quê? Experiência. Então, para a gente consolidar esse aprendizado seu, você vai precisar de ter a teoria mais a experiência no inglês, certo? Então, hoje eu queria trazer esse conceito aqui, porque é um conceito muito simples, que quando eu entendi esse conceito, eu pensei, gente, eu estou fazendo tudo errado, né? Eu não tô falando o suficiente. Aí, sabe o que eu fazia quando eu morava na Irlanda? Eu ficava doidinha para a aula de inglês acabar. Eu fazia 4 horas por dia de aula. Só que na aula eu não falava quase nada. Tipo, se eu falasse 20 minutos era muito, né? 4 horas, porque tinham 20 pessoas na sala. O que eu fazia? Depois da aula, eu encontrava algum amigo nativo num barzinho e conversava com ele 1 hora, se preciso, né? E vocês sabem como que a gente é brasileiro, a gente conversa muito. Eles ficavam só me ouvindo. Eu falava, se eu falar alguma coisa muito errada, você me corrige, por favor? Ou seja, eu fiz muita aula de graça já. Espertinha, né? Mas quando eu entendi isso, foi quando eu comecei a melhorar, né? E muitas vezes eu me gravava conversando, né? Aí eu percebia quais eram os meus erros, porque com a teoria eu tinha noção da língua. Com a minha prática, eu tinha experiência fazendo aquilo. E eu, ouvindo a mim mesma, eu estava tendo a prática e a experiência e estava conseguindo enxergar melhor os meus erros. E é isso que eu falo para todos os meus alunos. Essa é a mecânica. Você vai estudar a língua, você vai praticar a língua falando alto. Tá? Não tem nada disso de falar na sua mente e falar baixinho, não. Sabe por quê? Quando você conversa com alguém, se você falar baixo, a pessoa vai escutar? Não. Então, você vai ter que falar alto e a próxima etapa do ciclo você vai ter que se gravar. Porque, gente, como é constrangedor se escutar falando. Né? Eu que o diga, porque depois que eu virei youtuber, gente, eu vou editar um vídeo, eu tenho que ficar lá me assistindo. Eu falo, gente, como que eu tô fazendo isso? Ó, perdeu até o foco agora. Então, essa é a temática simples do aprendizado, né? Se você tem um professor, gente, tire vantagem disso, peça seu professor para te corrigir, peça seu professor para fazer um vídeo, né? Por exemplo, pega uma aula sua e pede ao seu professor para apontar todas as suas falhas. Depois você assiste esse vídeo 20 mil vezes. E isso vai fazer você melhorar muito. Então, se você está estudando inglês sozinho e você não fala alto, você não vai ter o conhecimento, você só vai ter a teoria. Fechou? Então, para fechar aqui essa aula, ficarmos quites aqui e você não esquecer desse conceito. Se você estudar e não falar, você vai aprender pouco. Se você falar e não estudar, você vai aprender bastante. Se você falar e estudar, troquei de lugar, você vai ficar excelente, não tem como você não evoluir, né? E lembrem-se, gente, se você é tímido em português, se você fala pouco em português, você vai falar pouco em inglês. Então, você vai acabar tendo que
trabalhar em você mesmo até na sua versão em português. Porque é o seguinte, se você tem que praticar muito a fala e você é tímido, você vai ter que falar mais, né? Então é o seguinte, se você em português é tímido, mais fechado, fala baixinho, você vai fazer a mesma coisa em inglês, né? Não existe outra personalidade. Existe outro idioma e outra comunicação. Mas você vai continuar sendo o mesmo. Então, pensa nisso direitinho, pensa como que você está estudando. E no próximo vídeo eu vou trazer dicas para vocês de como colocar isso em prática, tá bom? Então, I wish you a great Friday, happy Friday, todo mundo fala isso, né? Feliz sexta-feira. I will see you next week. Bye!